A insuficiência cardíaca por si só é critério para a aposentadoria do paciente? Pois é, recebo muito essa pergunta aqui no consultório. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Olá, eu sou o Dr. Eduardo Tassi, cardiologista, bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva para sempre receber notícias sobre a área da cardiologia bem embasadas. Também me acompanhe lá no Instagram, que eu também sou bem ativo por lá, tá bom? A insuficiência cardíaca só vai conseguir aposentar uma pessoa se ela for considerada grave, porque aí ela vai entrar no critério de cardiopatia grave. Para questões previdenciárias que são possibilitadas para aposentadoria por doença na área da cardiologia, o paciente tem que ser inserido no grande grupo de pacientes que possuem cardiopatia grave. Insuficiência cardíaca por si só não aposenta pessoas. Só realmente os pacientes que possuírem uma cardiopatia grave, ou seja, uma insuficiência cardíaca com disfunção grave, por exemplo, vão ser candidatos à aposentadoria por doença. Mas o que é uma cardiopatia grave? Cardiopatia grave é definida como uma doença estrutural do coração, prejudica e impede o paciente de realizar as suas atividades laborais ou trabalhistas. Por exemplo, o paciente não consegue fazer as atividades do dia a dia do trabalho dele devido a uma falta de ar que sempre vem. Por exemplo, o paciente tem que andar. O trabalho dele ele tem que andar, seja no escritório, subir ou descer escada, e ele não consegue, pois ele só mesmo o ato de caminhar ele já descompensa. É um paciente que tem uma cardiopatia grave, então ele tem uma falta de ar aos esforços inerentes ao seu trabalho. Logo, esse paciente é um candidato a ser avaliado para aposentadoria. Por que eu digo candidato? Porque lembre-se que a insuficiência cardíaca atualmente possui tratamentos medicamentosos excelentes, que em muitas vezes, inclusive a maioria das vezes, até conseguem reverter o quadro da insuficiência cardíaca desse paciente, deixando ele assintomático e apto a retornar ao trabalho. Mas frente ao paciente com insuficiência cardíaca que esteja descompensada, por si só, naquele momento, esse paciente não teria condições ao trabalho. O que a gente faz? Nesse momento, a gente dá um auxílio-doença para esse paciente. Na verdade, o médico cardiologista que acompanha esse paciente vai dar um laudo médico explicando a doença do paciente, o que ele tem. No caso, é um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, que está descompensado, com falta de ar para pequenos, médios esforços, por exemplo, e que, se mantiver essa quantidade de esforços, pode descompensar e até morrer. Então, nesse caso, o médico perito, seja do INSS, o médico perito do serviço público, vai avaliar esse laudo, vai avaliar o paciente, vai ver os exames e vai avaliar e se concorda ou não com o médico que acompanha o seu paciente, ou esse paciente. Aqui lembrar que o médico perito é médico também. Apesar de ele não ser o médico do paciente, ele possui o poder e a autoridade para negar ou não o auxílio-doença, se ele considerar aquele paciente apto ao trabalho. Mas eles levam sempre bastante sério o que o médico que acompanha esse paciente escreveu. Então, um laudo bem detalhado, expressando qual é o receio do médico que acompanha esse paciente e explicando e mostrando todos os exames que comprovam aquela cardiopatia, geralmente os médicos peritos acabam acatando o que o médico escreveu, o médico que acompanha o paciente escreveu. Só que o médico perito nunca vai dar uma aposentadoria por doença imediatamente para um paciente que chega para ele com insuficiência cardíaca, pois ele também sabe que as medicações de insuficiência cardíaca são capazes de reverter os sintomas daquele paciente e, de repente, esse paciente pode retornar ao trabalho. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar um auxílio-doença inicial para esse paciente. Geralmente, esse auxílio-doença é de 6 meses, com um retorno para o médico perito nesse prazo de 6 a 8 meses para reavaliação, com um novo laudo atualizado do médico que acompanha. E aí, nesse novo laudo, o cardiologista que acompanha esse paciente vai explicar o que houve nesses 6 meses. Ele melhorou? Ele continua piorando? Ou ele estabilizou? Se ele estabilizou, ou seja, não teve melhora nenhuma, ou se ele continua piorando, o médico perito, nesse ponto, ele já poderia indicar uma aposentadoria por doença. Mas, pro forma, geralmente, os médicos peritos ficam prorrogando o auxílio-doença
por até 2 anos. Por que até 2 anos? Porque é lei. Após 2 anos, se o paciente não conseguiu retornar ao trabalho devido à doença, à cardiopatia grave, o médico perito é obrigado a aposentar esse paciente, pois ele vai ficar acompanhando de 6 meses. Por quanto tempo esse paciente, se em 2 anos não teve melhora? Então, nesses casos, após 2 anos de acompanhamento desse paciente, se ele não teve melhora ou continua piorando, o médico perito vai indicar a aposentadoria por doença nesses casos. Então, resumindo, só há aposentadoria por doença na insuficiência cardíaca se ela for uma insuficiência cardíaca muito sintomática e irreversível nos últimos 2 anos. Nesses casos, sim, a aposentadoria por doença é o que vai acontecer. Com alguma dúvida? Conhece algum paciente que se encaixa nesse perfil? Caminhe esse vídeo para eles, que pode ser útil. E qualquer coisa, comenta aqui embaixo que eu vou ter prazer em explicar com mais detalhes para vocês.